Agora é a vez da gente fazer esse colete com babado dupla face, que vocês têm lá nos moldes, tá? Então, ele é um coletinho que eu vou fazer a parte do forro e a parte principal, ele dá para usar dos dois lados. Esse é o molde do babado. E aí, esse aqui é o molde da frente, que a gente vai fazer direita e esquerdo. E a parte das costas. E ele vai ficar assim, ó. Acabamento duplo, tanto forro quanto direito, tá? E ele é um casaquinho, um colete para usar com uma camisa, fica bem bonito, tá? Então, nós vamos fazer ele agora. Eu escolhi aqui 2 estampas de tecido. Eu vou utilizar para o babado esse aqui rosa e o de coraçãozinho eu vou fazer o forro. O que que a gente precisa fazer? Riscar o molde das costas e da frente, uma vez no forro e uma vez no tecido principal. E vamos fazer o babado de um tecido só. Esse babado, ele tem 50 centímetros de largura, aqui de comprimento, aqui no caso aqui da largura. E você vai depois medir a parte arredondada e vamos dobrar esse molde. Aqui tá escrito dobra do tecido. Então, a gente vai dobrar o tecido, vamos posicionar a parte redondinha aqui do molde, vamos recortar o cantinho e costurar, tá? Então, a gente vai dobrar pela parte do avesso, tá? Esta parte de cima vai ser franzida e colocada no corpinho do colete. E aqui nós vamos estender, então, 50 centímetros. Se você quiser colocar mais ou quiser colocar menos, eu achei que é uma distância boa. Então, aqui nós vamos medir 50 centímetros de comprimento do babado. Vamos fazer isso, então. Agora, vamos desenhar aqui no forro. Lembrando de respeitar a auréola do tecido. Esses moldes são para recortar no risco. Então, você só vai riscar e recortar bem certinho no risco. Uma vez a parte da frente desta forma. Vira para espelhar. E aqui eu recorto tudo isso aqui no risco. Mas eu vou recortar direitinho. Ok. Agora, este aqui, tecido principal. Vamos riscar parte das costas. Recortar no risco também. Assim. E agora, deixa eu até tirar esse pedacinho aqui para eu recortar, que fica melhor. E agora, eu vou pegar, então, o babado, vou dobrar aqui o tecido. Tá meu molde aqui para ter uma ideia. Ó, vou posicionar. E vou medir os 50 centímetros. Deixa eu dar uma rasgadinha aqui. Eu rasgo o tecido nesse caso, porque é um algodão, né? Tricoline. Ó, então aqui eu já tenho o retângulo do babado, que eu vou dobrar pelo lado avesso. Se você quiser dar uma franzida, para não passar ferro agora, franze na mesa aqui,
dar uma vincada, né? Franzi, é vincar, desculpe, a palavra é vincar. Tá, agora aqui, ó. Deixa eu virar pra vocês verem melhor. Vamos colocar o molde com a dobra, onde desdobra do tecido é pra baixo. E aí, nós vamos fazer o arredondadinho aqui do molde e costurar só o arredondadinho, que ele vai juntar com a parte que tá dobrada. Então, só costura a parte arredondadinha, vem aqui pro outro canto, espelha, posiciona e vai fazer a costura só na parte arredondada. Só aqui, tá? Depois, a gente vai recortar aqui o cantinho, né, e desvirar esse babado, franzir e anexar as partes do forro e tecido principal aqui que a gente vai estar com eles prontos, tá? Então, primeiro eu vou recortar e depois eu mostro como vamos costurar. Aqui temos, então, o colete, que eu já fiz o babado de 50 centímetros. Eu costurei só aquela parte redondinha, aqui da parte de dentro do molde, que eu fiz, aqui fica dobrado, e aqui eu só comecei a costurar ali a pontinha, tá? Daí, você desvira, passa ferro pra ficar bem arrumadinho, e agora nós vamos passar uma costura pra franzir todo esse babado. A gente vai franzir o babado e vai aplicar depois no corpinho do colete. Aqui eu tenho a parte principal já colocada pelos ombros. Lembram que eu coloquei a parte aqui, as costurinhas a gente pode deixar na parte das costas aqui do colete. E vamos juntar o direito com o direito dos tecidos. Vamos juntar as duas partes, forro e parte principal. E vamos proceder à costura nas cavas, primeiro nas cavas, vamos juntá-las, e depois a parte aqui que vem desde a parte da frente aqui, que vai ser a frente, vem o decote e vai até a outra parte da frente. Vamos fechar isso primeiro, tá? E depois a gente procede às laterais, mas antes cavas e parte do decote até lá aonde termina a parte da frente. Mostrando aqui a parte do coletinho, então, ó, eu desvirei um lado aqui do colete. E agora, ó, tem a parte aqui que a gente fez na parte do forro e a parte direita, né? Estaria com a parte assim. Então, aqui, ó, a gente desvira por esse lado aqui. A gente vai fazer esse movimento aqui. Pode pegar um palito para ajudar. Empurrar aqui a partezinha de dentro aqui do forro e aí vai puxando com calma que a partezinha sai. Ela fica desvirada. Então, a gente desvira por esse lado assim. Ó, aqui, deixa eu ajudar com o palito. Ó, já puxei pra fora, então vai ficar aberto aqui na lateralzinha e fechado na cava e na parte do decote até a frente ali. E aí, o que eu faço, ó? Tá desta forma, né? Agora, aqui na lateral tá aberto, então eu vou pegar direito com direito dos tecidos, os mesmos lados dos tecidos, e vou fazer o fechamento. Eu fecho, passo uma costurinha nas duas laterais. E aí, a parte que vai ficar aberta, ó, fecho aqui. Aí, a parte que vai ficar aberta é só a parte aqui de baixo, tá? Então, nessa parte que vai ficar aberta embaixo, nós vamos aplicar o tamanho do babado. O babadinho que foi feito franzido, tá? Então, vai ficar ali aplicado depois o babado, e aí a gente pode aplicar até uma passamanaria, uma rendinha, algum aplique aqui que vai ficar bonitinho depois
no colete já formadinho. O coletinho, então, já costuradas as laterais, ficou a parte principal, ó, a cava aqui toda costuradinha. Claro, tem que passar ferro depois pra ficar bem assentado, né? Mas, ó, a parte de dentro. E aí, o coletinho... Ah, eu me esqueci aqui, teria que já colocar embutida a fita de amarrar. Eu vou até fazer uma aberturinha aqui depois e fechar de volta, mas a gente tem que embutir na hora de costurar aqui as partes. Eu acabei me esquecendo de colocar a fitinha. Ou você pode deixar sem também. Aí, o babadinho aqui, agora é o seguinte, eu tenho aqui o lado avesso e eu vou colocar primeiro por esse lado avesso, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou juntar o babado em toda a extensão desse lado avesso, porque tá aberto aqui, né? E vou juntar e vou passar uma costura. E no momento que eu desviro, depois é só finalizar fazendo uma barrinha pela parte da frente e passando em cima do babadinho, para dar o acabamento. E ainda depois eu posso colocar uma renda decorativa e ele vai ficar dupla face. Vai ficar, coloca a renda dos dois lados que ele fica dupla face. Então, deixa eu passar essa costura e mostro aqui pra vocês. Como eu tinha esquecido de colocar a fita, eu disse que eu ia abrir um buraquinho aqui na parte da frente, ó. É nesse, mais ou menos aqui, por aqui, assim, ó, que a gente coloca uma fitinha, tá? Então, essa fitinha vai ficar ali por dentro, embutida. Quando a gente costura aqui, ó, pelo avesso, essa fitinha fica embutida ali, tá? Então, eu vou passar essa costurinha aqui pra fechar ela. Que aí, a partezinha aqui da frente já fica com a fitinha em espera pra amarrar, tá? Aqui do outro lado também tive que abrir o buraquinho. Vamos colocar a fitinha lá dentro. Senão, você já faz esse processo na hora de fazer a costura das laterais. Eu tinha acabado esquecendo, né, disso, mas aí é fácil de arrumar. Tá. Ok, ó, ficaram as duas fitinhas, então, ali. Pode usar tanto de um lado quanto de outro. Tá, agora sim nós vamos fixar aqui o babado. Fixando, então, o babado pelo lado do avesso, ou do lado, né, que você considera forro. E agora o outro lado ficou aberto, então, a gente vai fazer uma dobrinha, uma bainha, e vai fazendo, então, a finalização por cima daquela costura que foi feita do lado avesso. Tá? E vai colocando essa costura, né, um pesponto ali por cima com a bainha até o fim. Depois eu vou colocar uma rendinha de algodão aqui para finalizar. E o coletinho está pronto. Pode ser utilizado dupla face também.